Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vem comigo para mais uma videoaula. Agora falaremos sobre semelhança de triângulo. Amigão, essa daqui é uma das matérias mais importantes do curso de geometria, beleza? É muito importante porque ela acaba ajudando a gente a entender várias outras propriedades que aparecem pra gente. Então, por favor, na ponta do lápis, assista toda e qualquer questão que eu colocar para vocês, e além disso, essa aula teórica. Você vai ver que é um assunto simples que fala de coisas bem tranquilas para a gente. Porque falar em semelhança de triângulo, da mesma forma que falamos no Teorema de Tales, é falar sobre proporção. É falar sobre regra de 3. Então a ideia vai ser exatamente a mesma. Falar de semelhança de triângulo é falar de proporção, só que proporções dentro dos triângulos. E o que a gente define como sendo triângulos semelhantes? São todos os triângulos onde todos os lados são proporcionais. Olha aqui, lados proporcionais. E além disso, os ângulos devem ser o quê? Congruentes. Então, falou em lados proporcionais e ângulos congruentes, a gente está falando de triângulos semelhantes, que é o que nós temos aqui. Então, perceba que este ângulo A é congruente a esse ângulo A', tudo bem? Falar em ângulos congruentes é falar em ângulos iguais, e foi o que eu escrevi aqui abaixo. Ó. O ângulo A é congruente ao ângulo A', assim como o ângulo B é congruente ao ângulo B', assim como o ângulo C é congruente ao ângulo C'. E por causa disso, nós temos aqui que a proporção, a divisão entre esses lados, que são opostos aos mesmos ângulos, que é o que nós temos aqui, ó, sempre 2 a 2, ó, sempre 2 a 2, efetuando a divisão aqui, ó. Esses camaradas aqui, ó, que são divididos, no caso AB e a linha B'. Perceba que esses camaradas aqui, ó, eles são opostos aos mesmos ângulos, ao ângulo pretinho. Pronto. Perceba que esse par agora de lados que eu coloquei aqui, AC e a linha C', AC e a linha C', eles também são opostos aos mesmos ângulos. Só que agora ao ângulo vermelho. Só que agora ao ângulo vermelho. E perceba que esses outros pares de lados que temos aqui, ó, BC e B'C', eles também são opostos aos mesmos ângulos. Só que agora opostos aos ângulos azuis. Olha aqui, BC é oposto a azul, B'C' oposto ao azul. Todos esses lados que são opostos aos mesmos ângulos, nós chamamos todos esses pares de lados aqui, ó, todos esses lados que eu coloquei aqui que são opostos aos mesmos ângulos, de lados homólogos. Então, o que são esses camaradinhas aqui, ó, esses pares de lados que eu coloquei aqui pra gente, que são opostos aos mesmos ângulos? Todos eles nós chamamos de lados homólogos. Eu vou até anotar essa definição aqui abaixo, que é importante, ó. Lados homólogos. Então, o que devemos saber sobre esses lados homólogos aqui? São os lados que são opostos aos ângulos congruentes. Aos ângulos congruentes. Iguais, tanto faz. Ou seja, são os pares de lados que são opostos aos ângulos que são iguais. Além disso, o que também são esses lados homólogos? São os lados proporcionais. São os lados que nós realizaremos as nossas proporções, as nossas regrinhas de 3. E perceba que ao realizar a proporção deste triângulo para este daqui, todos esses camaradas são sempre multiplicados por uma mesma constante que eu vou chamar de K. Onde essa constante K
nós a chamamos de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. Constante de proporcionalidade equivale a essa constante casinha que eu coloquei aqui para vocês. Então, para ficar mais palpável, perceba que nós temos aqui todos os ângulos sendo iguais, não é? Então, já é o primeiro caminho para esses triângulos serem semelhantes. Agora eu vou colocar medidas de lados aqui. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Não sei se vocês percebem, à medida que eu coloquei esses aqui, que do 3 para o 6 a gente está multiplicando por 2. Do 5 para o 10 a gente está multiplicando por 2. Do 4 para o 8 a gente também está multiplicando por 2. Então existe uma proporção, uma constante de proporcionalidade, que naquele caso vale 2, que eu consigo sair dos lados desse triângulo e vir para os lados desse triângulo. Então, falando em lados proporcionais e ao mesmo tempo ângulos iguais congruentes, é falar em triângulos que são semelhantes. É só essa a ideia. Olha aqui, faz agora a divisão dos lados homólogos, me ajuda. Quanto que é 6 dividido por 3? Dá 2. Quanto que é 10 dividido por 5? Dá 2. Quanto que é 8 dividido por 4? 2. Então, dividindo os lados que são opostos aos mesmos ângulos, perceba que você sempre obtém o mesmo valor, que é essa constante K, que é a minha constante de proporcionalidade. Então, trabalhar com semelhança de triângulo é fazer uma regrinha de 3 entre esses lados aqui que estão aparecendo para a gente. Ou seja, este lado 3 está para esse lado 6, assim como esse lado 4 está para esse lado, que eu vou chamar de X. Ou então, esse 3 está para 6, assim como esse 5 está para esse lado que eu vou chamar de Y. E perceba que fazendo a regrinha de 3 multiplicando cruzado, conseguimos chegar a todos esses valores. Aqui, do 3 para o 6, como é proporção, a gente não multiplica por 2, então para os outros casos também multiplicamos por 2. 5 vezes 2, 10, 4 vezes 2, 8. Então, falou em triângulos semelhantes, é falar em proporção dos lados desse camarada aqui. Lembrando que eu comentei com vocês o que são os lados homólogos. Guardem essas definições. Os lados homólogos são os lados que são opostos aos ângulos congruentes, opostos aos ângulos iguais. Ou seja, AB é homólogo com a linha B', AC é homólogo com a linha C' e BC é homólogo com B', C'. Percebeu? Então, esses pares de lados aqui que eu coloquei para vocês são todos lados que eu chamo de homólogos. Beleza? Fechou essa ideia? Ó, vou até puxar aqui, ó. Vou até puxar aqui uma setinha, ó, para todos esses camaradas aqui, ó. Então, todos esses camaradinhas nós os chamamos de lados homólogos. Pronto, olha que beleza, ó. Todos eles nós chamamos de lados homólogos. E aqui eu estou destacando acima que sempre as divisões que a gente faz é exatamente as divisões dos lados que são opostos aos mesmos ângulos, ó. Ângulo preto, ângulo vermelho e ângulo azul. Além disso, sempre acima é um triângulo que eu começo a divisão. Por exemplo, estou começando a divisão do triângulo de número 1 e abaixo o triângulo de número 2. Então você tem que manter essas ordens aqui para você não errar na hora de estar fazendo os seus exercícios, beleza? Perceba que abaixo no denominador você sempre tem as medidas do triângulo A', B', C'. E acima você sempre tem as medidas do triângulo ABC. Por causa disso daqui, nós podemos escrever o seguinte, ó, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Então, quando você vê esse símbolo aqui, ó, significa que eles são semelhantes. Agora, olha o massa. É que aqui eu já estou falando para vocês que os triângulos são semelhantes, como eu comentei. Eu já estou falando que eles são semelhantes, que
porque aí você já vai ter ângulos e lados iguais. Agora, o que vai cair no seu exercício, ele não vai falar para você que os triângulos são semelhantes. Mais de 90% dos exercícios é você que tem que descobrir essa semelhança. E como a gente descobre essa semelhança? A partir desses casos de semelhança de triângulo. Ou seja, são as situações mínimas que a gente precisa para dizer que esses triângulos são semelhantes. Primeiro, o que eu estou chamando de L aqui equivale a lados proporcionais. O que eu estou chamando de A equivale a ângulos congruentes. Então, nesse primeiro caso, o que nós temos? 3 lados proporcionais. Então, só de ter todos os 3 lados proporcionais já é o suficiente para falar que esses triângulos são semelhantes. Eu não preciso te dar os ângulos para dizer que esses triângulos são semelhantes aqui, beleza? Eu não precisaria te dar todos esses ângulos sendo iguais para dizer que eles são semelhantes. Só de existir proporção entre esses lados aqui já é o suficiente. Outro caso, quando você tem 2 lados proporcionais e o ângulo... Eu não vou baixar esses dedos. E o ângulo entre eles. Então, com 2 lados proporcionais e o ângulo entre eles, também é outro caso de semelhança de triângulo. Quando nós temos o quê? Quando nós temos 2 lados proporcionais e o ângulo entre eles. Conseguiu identificar uma proporção de lados e identificou ainda uma igualdade dos ângulos desses lados proporcionais, já é o suficiente para dizer que eles são semelhantes. E o terceiro e último caso é o mais importante. Cara, disparado é o que mais aparece em prova para vocês. Esse daqui é o mais importante. Que é quando você tem 2 ângulos iguais. Só de ter 2 ângulos iguais é o suficiente para você falar que esses triângulos são semelhantes. Massa, encontrou 2 ângulos iguais? São semelhantes, pode fazer regra de 3. Acabou. É essa a nossa ideia quando falamos em ângulos aqui, 2 ângulos iguais. Tudo bem? Agora, óbvio, se acontece um desses 3 casos, vale tudo. Por exemplo, se você tem 3 lados proporcionais, automaticamente os ângulos também vão ser iguais. Ele não precisa te dar os ângulos, mas você já vai ter todos os ângulos são iguais. É consequência. Por quê? Os lados não são proporcionais. Se eles são proporcionais, os triângulos são semelhantes. Só que para ter triângulos semelhantes, os ângulos têm que ser o quê? Congruentes. Então isso aqui vai gerar, vai levar a ideia dos ângulos já serem congruentes. Aqui, tem 2 lados proporcionais e o ângulo entre eles é igual. O que já te sugere? Que o terceiro lado também é proporcional e os outros 2 ângulos também são iguais. Percebeu essa ideia? Aqui, você descobriu que 2 ângulos são iguais. Então, o que você pode garantir? Que o terceiro ângulo também é igual e, além disso, os lados são proporcionais. Ou seja, se esses são casos de semelhança de triângulo, isso aqui é o mínimo que eu preciso ter para descobrir que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, todos os ângulos são congruentes iguais e todos os lados são proporcionais. Belezinha? Isso aqui é o mínimo que você precisa ter para já identificar isso. Agora, o massa é que essa proporção não vale somente para os lados. Vale para quaisquer tipos de medidas lineares, como eu coloquei aqui. A proporcionalidade é válida para quaisquer medidas lineares. Por exemplo, você pode fazer regra de 3 com as alturas. A altura desse está para a altura desse. Qualquer uma das 3 alturas, por sinal. Você pode fazer com perímetro. Olha como dá certo com perímetro. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Segura esse 12 aí. 6 mais 8, 14. 14 mais 10, 24. Do 12 para o 24. Por quanto que você está multiplicando? Por 2. Foi a proporção que identificamos aqui com os lados. E essa proporção é válida para todo tipo de medida linear. Medianas, bissetrizes internas, pode, sem problema algum. E a gente vai ver até mais à frente que tem até bissetriz externa. Pode ter sim. Bissetriz externa, raio da circunferência inscrita, raio da circunferência circunscrita, apótema, quaisquer tipos de medidas lineares. Então vale para raio, circunferência inscrita e circunscrita, vale até para o perímetro da circunferência. Vale para o perímetro do triângulo, para as 3 alturas do triângulo, para as 3 alturas, para as 3 bissetrizes. Então essa proporção é válida para tudo que você pode ter como medida de comprimento. A área não, mas para tudo que seja medida de comprimento é válido para a gente. Belezinha? Agora a gente vai aprender como é que isso aqui aparece em exercício, mas na próxima videoaula. Beleza, amigão? Então forte abraço, fica com Deus e bons estudos.